Deixa eu só ajustar aqui o meu retorno, já vi que está funcionando aqui. Então, muito obrigado para você que nos acompanha na nossa live de hoje. E, como eu disse, é a primeira live aqui do canal que nós estamos, né, fazendo, inclusive comemorando 10 mil inscritos no nosso canal. Nós já temos trabalhado com o canal faz algum tempo, né, compartilhando diversos conteúdos aqui, especialmente sobre esses temas da Lei Geral de Proteção de Dados. Se você acompanhar, fazem pelo menos aí uns 2 anos, né, que nós estamos falando desse tema aí, desde lá de que praticamente a lei foi publicada. Até a gente fez alguns eventos com o pessoal da área de desenvolvimento, né, com os programadores, com o pessoal, né, que realmente trabalha com desenvolvimento de sistemas lá em 2019. Então, assim, trocamos algumas informações bem lá no começo, né? E a LGPD realmente ela é muito interessante, é uma lei muito importante, é uma lei que a gente tem que ficar muito atento porque ela vai trazer impactos, né, no nosso dia a dia. E como eu disse, quando nós falamos, né, pela primeira vez da LGPD, quando nós começamos a conversar com as pessoas, né, lá em 2019 ainda, a lei, você vê, uma lei de 2018, de agosto de 2018, foi uma das leis que mais demoraram para entrar em vigor, né? Porque geralmente quando uma lei é publicada, ela passa um tempinho para que a sociedade possa se adequar a ela, para que a sociedade possa realmente conhecer aquilo que a lei vai aplicar, né? Aquilo que a lei vai impactar no nosso dia a dia. Mas a LGPD, de fato, ela ficou aí 2 anos, né, esperando para entrar em vigor. Na verdade, inicialmente ela deveria entrar em vigor lá em fevereiro de 2020, né? Depois, antes mesmo dela entrar em vigor, já foi feita uma modificação para que ela começasse realmente a funcionar, né, a valer a partir de agosto de 2020. Em agosto de 2020, então, de fato, a LGPD entrou em vigor. Entre agosto e setembro, a LGPD já está em vigor. Só que antes mesmo, né, mesmo com tanto período tão grande para que a LGPD começasse a valer, para que a LGPD entrasse em vigor, também foi adiado, né, o prazo para que as sanções administrativas previstas na LGPD começassem a valer, né? Então, a LGPD está em vigor desde agosto de 2018, perdão, a LGPD foi publicada em agosto de 2018, está em vigor, né, está valendo desde agosto de 2020, agosto e setembro de 2020, e agora, nesse mês de agosto, começam a valer as sanções administrativas para aqueles que descumprirem as normas da LGPD. Então, o conteúdo, né, da nossa live, a informação que nós estamos trazendo na nossa live de hoje, realmente é nesse sentido, né? As multas da LGPD começam a ser aplicadas agora em agosto. E agora, né? O que a gente vai fazer, né? Como é que vai ser agora que as multas e as sanções da LGPD começam a ser aplicadas, ainda mais tendo em vista, né, que já faz 2 anos que a lei foi publicada, já faz 1 ano que a lei entrou em vigor, né? E só agora ela realmente começa a aplicar algumas punições já previstas, como multas, né, de até 2% sobre o faturamento das empresas que infringirem as normas de proteção de dados, como a obrigatoriedade de você publicizar, né, de você tornar público esse problema, né, com a infração de normas de proteção de dados, caso né, aconteça algum vazamento, né? Então, diversas sanções, né, até bloqueios, né, de bancos de dados, a indisponibilidade, né, do uso desses dados que estejam sob algum risco, né, de falhas de proteção. Então, agora que as normas da LGPD, especialmente as que visam realmente a punição administrativa, começam a valer, precisamos entender qual que é a nossa situação atual, né? Porque fato é, como eu disse, fiz todo esse histórico no começo da live aqui, a gente teve todas, né, as orientações, as instruções, né, para que a LGPD, que ela ia começar a valer, deixa eu só conferir o meu retorno aqui, a gente teve 2 anos, né, de um período de adequação a essa lei, né, nós tivemos aí um prazo realmente bem grande para que nós pudéssemos iniciar as discussões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e
Infelizmente, até a lei acabou, né, no meio tempo dessa vacatio legis dela, ou seja, no meio tempo em que ela foi publicada e que ela entrou em vigor, nós também tivemos a pandemia, né, que fez com que muitos de nós não levássemos em consideração realmente a real necessidade de nos adequarmos e quão importante é a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, e por isso agora começamos a nos preocupar com isso, por causa realmente, né, da situação atual que nós estamos aí e dos impactos que a LGPD pode trazer, especialmente agora, né, caso suas normas sejam descumpridas. Então, o que que a gente vai falar nessa live de hoje para você que nos acompanha, seja ao vivo, seja o pessoal também que nos acompanha na live gravada, disponibilizada depois, ou nos nossos podcasts, né? Para então entender, né, o que vai ser agora, como vai ser agora que a LGPD começa a multar, que a LGPD começa a aplicar sanções, nós precisamos entender a nossa situação atual, né? Então nós estamos aí num contexto, né, digital atual que foi realmente muito transformado também pelos impactos da pandemia. A gente tinha de fato uma visão da LGPD antes, né, que ela entrasse em vigor, antes que a pandemia surgisse, né, antes que nós fôssemos aí impactados pela pandemia de coronavírus. E temos um outro contexto que foi muito transformado, né, realmente pelos impactos dessa pandemia. E o que faz com que uma lei geral, como a Geral de Proteção de Dados, tenha, né, a sua importância ainda mais, né? Porque também, né, algo que já vinha acontecendo com o tempo e algo que tem acontecido agora cada vez mais, fato é que o aumento, né, dos riscos, né, que a gente tem no meio digital nesse contexto agora, ele é bem maior, né? Estamos no aumento dos riscos bem maior, né? A migração da criminalidade para o meio digital, ela também cresceu, né, de maneira exponencial nessa pandemia e faz com que, nesse cenário, a necessidade de adequação, né, das ferramentas, da otimização de processos e da capacitação profissional seja também muito mais levada em consideração, né, seja muito melhor observada agora neste contexto que nós temos da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então a gente precisa realmente entender, nesse contexto que nós estamos agora, o que é a LGPD, né, e quais as mudanças que ela vai trazer, principalmente na nossa cultura de segurança digital e de privacidade de dados, né? O principal impacto que ela traz é realmente uma questão de analisar a nossa cultura, né, de analisar como nós estamos lidando com as questões de proteção de dados. Cultura essa que já não era muito bem estabelecida antes, né, que já não era muito difundida antes e que agora foi impactada, né, por tudo que nós passamos aí com a pandemia de coronavírus. Também nós vamos explicitar nessa live de hoje, nesse conteúdo que você nos acompanha, né, quais são os deveres e as consequências, né, que essa inadequação, ainda mais agora, né, com a aplicação das sanções administrativas, pode ter e quais são os reflexos que isso também pode acarretar na própria viabilidade, né, dos negócios na era digital, na própria lucratividade, na própria produtividade dos negócios na era digital. E também qual é a importância de nós entendermos, né, os passos para a adequação da LGPD na prática. E depois que a gente falar sobre tudo isso, né, por fim, né, a gente precisa dizer, né, o que as empresas têm a ganhar com a LGPD, né, e principalmente, né, pelo refinamento que a adequação às normas da LGPD, ela com certeza vai trazer para uma gestão orientada a dados, né, que é tão importante nesse momento que nós vivemos. Porque nós dizemos, né, que dados são o novo petróleo, que negócios são feitos de dados na era digital, e a lei, né, de todas as imposições, de todas as questões que a LGPD nos traz, né, de normas a serem cumpridas, fato é que ela não deixa de, por fim, trazer benefícios, né, e de que as empresas realmente, sim, têm a ganhar com a LGPD, e principalmente se nós levarmos em consideração como ela pode trazer para nós, né, um refinamento realmente da forma com que nós fazemos a gestão dos nossos negócios nessa era em que negócios são orientados a dados. Só dei uma olhadinha aqui no chat aqui para conferir, né, se tem alguma questão aqui, mas vamos em frente. Então, como eu disse, o primeiro ponto que a gente precisa falar é do contexto digital atual e, inevitavelmente, dos impactos que a pandemia, né, trouxe para as nossas vidas. Quando a gente fala de LGPD,
além das questões normativas, a gente tem que levar em consideração a linha do tempo, vamos dizer assim, da informatização dos nossos negócios, a linha do tempo da informatização dos nossos processos. Né? De maneira geral, vamos dizer assim, sem estabelecer datas fixas, mas acontece que até a metade da década de 90, geralmente as pequenas empresas no Brasil não trabalhavam, né, com sistemas informatizados para a sua gestão, né, das suas atividades operacionais e muito menos das suas atividades gerenciais. Né? O que a gente tem, né, é que até realmente a metade da década de 90, geralmente só empresas maiores, indústrias multinacionais, né, e bancos tinham esse acesso a essa automação e a esse acesso a plataformas realmente de gestão através de sistemas. Né? A partir da metade da década de 90, especialmente no final, né, de 98 para frente, a gente começou a perceber cada vez mais, né, que as empresas passaram a utilizar-se, né, de sistemas, de ferramentas informáticas na sua gestão, nas suas atividades do dia a dia, né, até mesmo pela questão, né, da facilitação do acesso a essas ferramentas, né, pela a diminuição dos custos, que realmente antigamente era muito custoso você ter um computador, né, você ter um sistema, né, você utilizar isso no seu negócio. E a partir, né, então, do final da década de 90, a gente começou a ter isso entrando cada vez mais dentro das empresas. Algumas obrigações fiscais, de fato, também alavancaram, né, para que as empresas avançassem nessa necessidade de informatização, né, seja pelo cupom fiscal, por exemplo, que antes você fazia uma compra rápida, você tinha isso. Aí depois você veio, né, a partir de 2006, a implementação da nota fiscal eletrônica, a implementação do SPED lá no final da década, né, quase chegando em 2008, 2009, né, 2010, essa implementação do SPED. E depois aí nós tivemos, a partir dos anos de 2010, realmente, né, com a internet chegando aos mais diversos locais, né, a possibilidade do aumento do e-commerce e das próprias empresas locais também se beneficiarem disso e também terem que cumprir obrigações com isso. E agora, né, no final da década de 2010, a gente teve a mobilidade explodindo, né, com nós tendo acesso, seja na nossa vida pessoal, a computadores, a smartphones, né, a internet em qualquer lugar. E isso também gerou um impacto na vida das empresas, né? Porque agora também a empresa ela não tem mais, como a gente dizia antigamente, né, só acesso a um sistema que fazia estoque, contas a pagar, contas a receber e depois, né, cumprir as suas obrigações fiscais online, mas também o próprio atendimento ao cliente agora, né? Todo cliente você acaba tendo que ter que atendê-lo pelo modo de aplicativo, seja para o aplicativo de mensagens, um aplicativo da sua empresa, enfim. Né? Hoje a gente também está impactado, né, pelo contexto digital atual, não tem mais como, né, as empresas trabalharem sem considerar isso. Né? E quando nós falamos que negócios eles acabam sendo feitos de dados na era digital, é porque antes, se gerir esses dados, se fazer processamento de dados, era só uma necessidade, vamos dizer assim, acessória para a gestão da sua empresa, hoje gerir dados, né, é praticamente vital para a sobrevivência das empresas. Né? Porque hoje conhecer o seu cliente, ter as informações sobre o seu cliente, né, saber como o seu cliente interage com você, é essencial. Hoje muitos negócios, né, até as grandes empresas, mas não só as grandes empresas, as empresas menores, elas podem hoje ter, né, o seu trabalho, a sua atividade, as suas estratégias de negócios voltadas e orientadas através, né, da gestão inteligente de dados, né, através da gestão de conhecer o seu cliente de fato. Só conferindo o meu retorno aqui para ver se a transmissão está ok. Né? E isso demanda que as empresas tenham um posicionamento, né, posicionem os seus negócios, né, em relação aos desafios que essa era digital ela propõe. Realmente não tem como você hoje continuar trabalhando, como você continuar desenvolvendo os seus negócios se você não encarar esse desafio da era digital. E está aí tudo o que aconteceu nesse ano de 2020 que o diga, né? Negócios que geralmente eram locais passaram a ter que ser negócios online. Né? As pessoas se acostumaram muito mais, né, com as compras virtuais, com as entregas, né, com atendimento remoto, né? E isso, além de ser um desafio de mercado, além de ser um desafio de marketing, além de ser um desafio de estratégia, de operação,
também é um desafio, né, para a própria questão de proteção de dados, porque a gente sabe que quanto mais aumenta, né, o acesso, quanto mais aumenta os canais de comunicação, mais os riscos também acabam aumentando. Então as empresas elas têm que verificar qual é o seu desafio, tanto para sua estratégia de inovação, a sua estratégia de adequação a essa era digital, tanto por uma questão comercial, tanto como por uma questão realmente de segurança, né, dos seus negócios, né, e de proteção de dados. E nesse sentido, o segundo ponto que a gente precisa colocar, né, agora que a LGPD começa a cobrar, né, multas, agora que vão começar as fiscalizações, né, agora que vai começar realmente a cobrança, né, de multas, a cobrança de várias outras sanções administrativas, né, bloqueios de bancos de dados, impedimento de uso de determinados dados que estejam sob risco, enfim, né, a necessidade de publicizar problemas que aconteçam, a gente precisa entender, né, no segundo momento, que a questão não é só as multas, né? A questão não é só a cobrança, a questão não é só as sanções que a lei traz, mas também ter em mente que nós temos um aumento de riscos que já vinha acontecendo, como eu disse antes, cada vez mais no meio digital. Temos uma espécie de migração da criminalidade para o meio digital que foi alavancada, né, com os efeitos da pandemia, né? Os níveis de negócios, do risco para os negócios na era digital, eles já eram grandes antes mesmo da pandemia, né? Porque antes você tinha um sistema isolado, que não tinha acesso à internet, por exemplo, hoje está tudo interligado, então você precisa de uma segurança, né, da sua infraestrutura de rede, você precisa de uma segurança dos níveis de acesso, né? Você precisa realmente entender que os níveis de negócios na era digital já eram enormes e aumentaram ainda mais, né, na pandemia. E além desses riscos, né, de crimes digitais, de fraudes, riscos de vazamento de dados, nós também temos que levar em consideração, né, temos a questão de que não só as multas que a LGPD propõe, as multas que a LGPD prevê, elas não são isoladas, porque independente de multas da LGPD, já existem demandas judiciais e outros riscos relacionados às questões de proteção de dados, porque às vezes uma falha de proteção de dados, ela também está aliada à questão de uma violação, né, dos direitos do consumidor, uma violação de direitos civis, né, uma violação de causas contratuais e várias outras coisas, uma violação à defesa da honra e da integridade das pessoas. Então, não é só a questão da multa. A gente tem que levar em consideração, né, agora que as multas da LGPD começam a valer, que as sanções da LGPD começam a valer, existem riscos, né, dessa era digital, existem riscos especialmente por causa dessa migração, né, da criminalidade tradicional, em muitos aspectos, quando a gente fala de estelionatos, de golpes aí, para a era digital, para os meios digitais, né? E isso está junto, não só a questão das multas da LGPD, mas esses riscos que realmente já existiam e que agora são cada vez mais maximizados, né? Como eu disse, o principal risco realmente é a questão dos crimes digitais. E a LGPD, ela estabelece mecanismos que, se forem observados, bem observados, ela pode ser uma aliada muito grande, né, para que as empresas e que as pessoas em geral também tenham formas, né, de se precaver a tantos riscos que temos hoje no meio digital. Nesse meio digital que traz tantas oportunidades para a gente, mas também traz diversos riscos, com certeza. Em terceiro lugar, né, a gente também precisa destacar, como dito, que existe uma necessidade de adequação de ferramentas, né, de otimização de processos e de capacitação profissional. E essa necessidade, né, para encarar agora esse momento que a LGPD nos traz, né, dessa adequação de ferramentas, dessa otimização de processos e dessa capacitação profissional, ela é essencial. Por quê? Porque o fato é, não é porque temos que nos adequar à LGPD, não é que a LGPD trouxe uma coisa nova em relação aos riscos, né? Não é que a LGPD abriu os olhos, né, para uma questão que já existia. O fato é que a LGPD simplesmente ela coloca, né, ela não vai de encontro, vamos dizer assim, ela esfrega, vamos dizer, na nossa cara, infelizmente, usando um termo bem direto, né, que nós não temos uma cultura de proteção de dados. Que infelizmente aqui no Brasil, a nossa cultura de proteção de dados, ela sempre foi muito falha, né? A nossa cultura de proteção de dados, ela foi sempre praticamente inexistente. E com a LGPD, nós temos aqui em conta, né, de que precisamos
investir, quando a gente fala de adequação de ferramentas, de otimização de processos, de capacitação profissional, né, em conhecimento e prevenção, né, para que a gente então tenha uma cultura de proteção de dados, a gente precisa investir em conhecimento e em prevenção. E quando a LGPD vem, né, falar sobre proteção de dados, ela não traz nenhuma novidade, né? Ela só coloca realmente em evidência um cuidado que a gente sempre deveria ter tido e um cuidado que nunca teve. Então, a adequação das nossas ferramentas, ela tem que ter em vista a necessidade desse estabelecimento e da criação e do desenvolvimento dessa cultura, né, de proteção de dados, dessa cultura de privacidade. A otimização dos nossos processos tem que ter em mente isso também, né? E a capacitação profissional das pessoas, né, seja nas mais diversas áreas, seja na área de venda, seja na área de desenvolvimento, seja na área de gestão, precisa levar isso em consideração, né? Então, realmente o que a LGPD vem é expor, né, e trazer para a gente o quanto a falta de uma cultura de proteção de dados, de uma cultura de segurança digital, de uma cultura de prevenção de riscos, hoje nos faz falta, né? E quando a gente se depara com isso, quando a gente pergunta, né, o que é a LGPD e quais as mudanças que ela traz, né, para a nossa vida, ela traz especialmente uma mudança de cultura, né? Porque primeiro é preciso destacar que ela não é uma ideia, vamos dizer assim, isolada, né? Esse movimento de preocupação, né, com proteção de dados é um movimento internacional. A gente já falou, né, várias vezes, você deve ter ouvido, né, que a LGPD ela é inspirada no Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Então, a Europa já tem isso que é desenvolvido há muito tempo, né? Há mais de 2 décadas, ele já tem uma cultura de proteção de dados lá. Os Estados Unidos, né, vários outros países têm essa cultura. Aqui a gente já tem na própria América do Sul, né, países vizinhos, né, como Argentina e Uruguai, que também desenvolvem, né, normas nesse sentido, também preocupados com essa cultura de proteção de dados. E quando a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, ela vem realmente para trazer para a gente, como eu disse anteriormente, a necessidade, né, de modificar a nossa cultura em relação à questão da proteção de dados, né, da privacidade e da segurança digital, né? E quando nós estamos diante do que a LGPD traz, né, dessa cultura de proteção de dados que ela visa estabelecer, precisamos entender, então, a que tipo de operações a LGPD vai se aplicar, a que tipo de operações a LGPD não vai se aplicar. Bom, a LGPD, vamos dizer que ela vai se aplicar a praticamente todas as atividades do nosso dia a dia, né? Especialmente aquelas atividades com fins econômicos, aquelas atividades com fins comerciais, né? Então, como você pode conferir até na nossa série aqui que temos, né, dos comentários à Lei Geral de Proteção de Dados, em diversos outros conteúdos que nós temos aqui no canal, o objetivo da LGPD é proteger a privacidade dos dados pessoais, né, dos meus dados pessoais, dos seus dados pessoais. Então, toda operação que envolva o tratamento de dados, a LGPD vai se aplicar, independente do porte da empresa, independente da natureza do negócio. Se existem operações com dados pessoais envolvidas, a LGPD está lá envolvida, seja na celebração de um contrato comercial, seja na celebração de um contrato, né, de consumo, seja quando você faz uma compra, quando você faz um cadastro em uma loja, quando você se inscreve para uma vaga de emprego. Tudo que envolva, né, como dados pessoais, tudo que envolva trabalho com dados pessoais, a LGPD está envolvida. Tudo que haja uma relação, né, comercial, basicamente, com fins econômicos, a LGPD vai estar envolvida. A LGPD só não vai se aplicar, basicamente, a algumas questões, né, de estudos, algumas questões acadêmicas, algumas questões jornalísticas e as relações entre pessoas físicas, né, de pessoa para pessoa. Mas sempre que, basicamente, houver uma relação entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica, ou entre uma pessoa física e uma outra pessoa física para fins econômicos, né, para fins comerciais, que foge daquela questão que seria as relações eminentemente particulares, né? Para tudo que não seja relação eminentemente particular, a LGPD se aplica e ela visa tratar, né, proteger os nossos dados pessoais, né? E o que são esses dados pessoais? Dados pessoais, como você já deve ter ouvido várias vezes, é tudo aquilo que identifica uma pessoa ou torna ela identificável, né? São dados como seu documento, seu endereço, seu RG, seu CPF, o seu e-mail, até dados de geolocalização, dados de biometria, enfim, né? Então, tudo que identifica uma pessoa e torna uma pessoa identificável são dados pessoais. Toda operação que você fizer, né, na sua empresa, no seu negócio, que envolva esses dados pessoais,
a LGPD ela vai precisar ser observada. Além do que, né, tem a questão do tratamento de dados sensíveis, que são dados relativos a questões de saúde, a questões filosóficas, né, a questão da intimidade, né, questões de estado das pessoas, né, questões que envolvam as suas convicções políticas, filosóficas, a sua opção sexual, a sua opção religiosa, enfim, isso precisa ser muito cuidado. Isso tem impacto muito grande quando nós falamos de negócios, né? Porque alguns negócios, por exemplo, como consultórios médicos, alguns negócios como escolas, né? Alguns negócios dependendo da natureza do negócio, você vai tratar de informações sensíveis, que você já olha, né, que são informações sensíveis. E a LGPD também exige um cuidado, né, muito grande com isso, né? A LGPD também nesse sentido, né, de que mudanças ela traz para a nossa vida, como eu falei, ela impacta na questão, né, da proteção de dados, da nossa cultura de proteção de dados, ela também traz princípios, né, que nós precisamos observar, né? Esses princípios da LGPD, eu já falei até em alguns vídeos anteriores, né, como há exemplos, né, de como esses princípios muitas vezes são violados, né, que é o princípio da adequação, né, o princípio da necessidade, da finalidade, ou seja, coletar dados simplesmente aquilo que for necessário para uma finalidade específica, né, que essa coleta seja feita de maneira adequada, né, que você não crie um passivo. Então a gente também hoje tem aquele costume, né, de pedir CPF para tudo, de fornecer o nosso CPF para tudo, né? Então a LGPD tem princípios que mostram, né, como a gente simplesmente ignorava, como a gente simplesmente, por muitas vezes, negligenciava questões tão importantes, né, como a própria relação, né, da defesa de questões que expõem a nossa intimidade, né. A LGPD também, né, traz, né, naquilo que ela muda na nossa vida, né, bem claro quais são os papéis e responsabilidades de cada um, né? Esses papéis já existem, essas responsabilidades já existem no âmbito civil, já existem, né, em relação ao âmbito comercial, né, já existe em relação nas relações de consumo, mas ela traz responsabilidades e papéis muito claros, né, que seja o papel do controlador de dados, ou seja, que geralmente é aquela empresa que utiliza dados pessoais, né, para fins econômicos, o papel, né, do operador de dados, do processador de dados, que geralmente é uma empresa contratada, seja um desenvolvedor de software, por exemplo, para fazer, né, esse serviço, né, por oferecer essa parte técnica de gestão de dados, né? Então, é muito importante, a LGPD traz que essas pessoas, né, têm responsabilidade, que esses agentes de tratamento têm responsabilidades, né, com o tratamento correto e vão responder, inclusive, né, além das multas, também podem responder civil, talvez até criminalmente por algumas violações de proteção de dados, né? E o titular tem os seus direitos garantidos. Então, é preciso entender, né, também esses papéis e responsabilidades no âmbito da LGPD. A gente também precisa entender que fica muito claro com a LGPD que todo o tratamento de dados ele tem bases, né? Ele tem fundamentos para que seja executado. A gente ouve falar muito de que o consentimento, né? Consentimento é a chave para tudo na LGPD. Não, o consentimento ele é a última saída, né, para que você possa fazer uma operação de tratamento de dados de maneira lícita e que você não encontre outra base. Então, por exemplo, realmente para que você possa mandar uma promoção para alguém, para que você possa incluir num grupo, você precisa do consentimento dessa pessoa, né? Para que você possa ficar ligando, mandando SMS de promoções, né? Você não pode mais fazer isso, né, sem o consentimento dela. Você não pode comprar listas de dados, né, para mandar malas diretas aí, e-mails, mailing lists aí sem o consentimento das pessoas. Mas também existem bases para tratamentos que a LGPD traz, né, que não é só isso, não é só o consentimento, né? Você também tem que observar que existem cumprimentos de obrigações contratuais, cumprimentos de obrigações fiscais, né, do legítimo interesse das empresas, né, da proteção ao crédito que está, né, abarcado pela LGPD. Então, às vezes, a gente tratava dados sem saber, né, qual que é o objetivo que nós estamos coletando esses dados, para que esses dados estão sendo coletados, e a LGPD também muda, né, para a gente essa visão aí, né, de que ela traz bases para o tratamento de dados pessoais que precisam ser observadas juntamente com seus princípios, né? E ela também traz à tona uma questão para a gente que já é latente, mas que às vezes a gente deixa passar despercebido, né? Que como vivemos, eu disse, no ambiente digital, hoje os nossos dados estão em qualquer lugar e muitas vezes esses dados estão fora, armazenados em servidores, por exemplo, fora do Brasil. E não é só por isso, né? Só pelo fato
desses dados estarem armazenados em servidores fora do Brasil, por exemplo, que eles estão livres, né, de serem abarcados e serem protegidos pelas normas de proteção de dados. Então, hoje é muito comum que você tenha servidores, seja servidores locais, seja servidores de empresas no Brasil, mas também servidores na nuvem, né, em outros locais, em outros países. E quando existe, né, esse tratamento de dados aí, e ainda que ele seja armazenado fora do Brasil, ele precisa ser observado, né, e não só, né, com as transações de dados que acontecem aqui, mas quando você envia dados também, né, para o exterior. Hoje nós fazemos compras online em sites, né, do exterior, então isso também precisa ficar muito bem claro. Nós precisamos ter essa consciência, né? Não basta só a gente ter medo, né, das punições que a LGPD vai trazer, mas precisamos entender realmente o que vai mudar na nossa vida, o que já deveria ter mudado pelo fato da LGPD já estar em vigor, né, desde agosto de 2020, agosto, setembro de 2020. E além das responsabilidades, né, que nós temos, da questão de ficar bem claro quais são as bases, quando se pode ou não se pode fazer tratamento de dados pessoais, nós também temos a questão dos direitos dos titulares de dados, que ficam muito mais evidentes, né? E a grande coisa que a LGPD deixa bem claro, né, o grande valor que a LGPD deixa bem claro, que sempre existiu, seja constitucionalmente, mas às vezes a gente, né, trata dados como se fosse um ativo, como se fosse de propriedade daquele que tem os bancos de dados, né, que os dados pessoais pertencem às pessoas e elas têm direitos sobre esses dados, né, direitos de seja com quem eles vão compartilhar esses dados, né, para onde esses dados estão indo, com que objetivo esses dados serão utilizados. Então, a LGPD traz, né, essa questão também, fica bem claro e a gente precisa entender isso, né? E se nós não entendermos, aí que nós entramos no ponto, né? Se nós não entendermos até agora, né, toda essa necessidade de adequação de processos, né, de otimização de ferramentas, de capacitação de pessoas, se nós não entendemos até agora esses princípios, se nós não entendemos até agora, né, as bases que temos para isso, se nós não entendemos até agora, e até agora não trabalhamos para nos adequar, né, e saber que precisamos de respeitar diversos direitos que a LGPD traz, aí que entra a questão, né, das consequências da inadequação, né, e dos reflexos que inclusive podem trazer a inviabilidade de muitos negócios, né? São multas altas, né, são bloqueios, por exemplo. Imagine você ter o uso de determinada base de dados bloqueada num e-commerce, né, por falhas de segurança, né, por um compartilhamento não autorizado. Então, imagine, né, o prejuízo que isso pode ter. Então, nós temos agora deveres, né? Como eu disse, os agentes de tratamento, as empresas, né, os controladores de dados, os processadores de dados têm esse dever, né? Tem esse dever de dar essa segurança, de fazer tudo de forma clara e lícita, observando os princípios da LGPD. Mas aqui é que nós entramos, né, agora em agosto de 2021, que o descumprimento dessa LGPD pode levar a outros riscos, né? Pode levar às multas que a LGPD traz, pode levar ao bloqueio de dados que a LGPD traz, pode levar à suspensão da utilização de determinadas bases, que implica na suspensão da utilização de determinados sistemas, pode levar à necessidade, né, de que se publicize essas informações, que se comunique à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que se comunique os titulares de dados, os seus clientes dos problemas ocorridos, né? Então, descumprir a LGPD leva não só a esses riscos, né, como nós já tínhamos os riscos de questões de você ter que indenizar as pessoas, né, pelos prejuízos que ela pudesse ter, né, seja danos materiais ou danos morais. Então, a gente tem a LGPD nesse sentido, né, e temos até consequências criminais, né, que podem estar aí indiretamente ligadas, né, porque se dados são vazados, né, geralmente é para ser utilizado em estelionato, para ser utilizado em extorsão, e às vezes um vazamento de dados dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, ele pode ter objetivos criminosos. Então, não só está desrespeitando normas técnicas de proteção de dados, não está causando prejuízos, né, do ponto de vista moral e do ponto de vista econômico das pessoas, e isso tem lá a questão da responsabilização civil, né, da reparação pelos danos morais e materiais, inclusive, mas pode levar a consequências criminais, né? E isso, a partir de agora, né, vai passar a ser cada vez mais fiscalizado e punido pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai, né, tá à frente dessa questão da verificação e da regulamentação das punições, das multas, da necessidade de bloqueio de sistemas, né, da necessidade de publicizar os ocorridos, né,
os ilícitos, as infrações de proteção de dados, os vazamentos de dados, né? Vai estar cada vez mais, então, acontecendo isso, né? É inevitável agora, então a gente precisava se adequar antes e agora, se não há inadequação, se há inadequação, se não foi feita adequação, a gente está não só agora cada vez mais sob a possibilidade de fiscalização e de punição também pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas como eu disse, não é só a Agência Nacional de Proteção de Dados que vai verificar. O descumprimento da LGPD pode causar, né, violação de normas do consumidor, né, de direito do consumidor, que pode levar, por exemplo, a ações, né, junto ao PROCON, a notificações junto ao PROCON, enfim, né, infelizmente nós chegamos nesse local, né, nesse momento, né, e que talvez, né, justificável até por todo esse momento que nós passamos aí, né, mas que a inobservância dessa adequação nos traz agora, né, a um local, a um momento, né, em que muitas pessoas podem estar, muitas empresas podem estar sujeitas a caso, né, tenham uma fiscalização, possam passar a ser punidas pela Agência Nacional de Proteção de Dados e por outros órgãos de fiscalização, né? Agora, se a gente não quer chegar a esse ponto, ninguém quer ser punido, ninguém quer ter o seu negócio inviabilizado, né? E se até agora não foi feito nada, o jeito é começar a fazer, né? O jeito é procurar, né, passos práticos para a adequação da LGPD, né? É preciso, então, dentro desses passos práticos de adequação da LGPD, né, que o pessoal, que as empresas, que as equipes, que os profissionais, né, que os gestores, eles se conscientizem, né, da importância dessa lei. A gente ouvia muito no começo, é uma lei que não vai pegar, é uma lei só para redes sociais, é uma lei só para grandes empresas, mas existem consequências, né? E as pessoas precisam estar conscientes não só das consequências e das punições, mas realmente de como, né? Essa é uma lei importante porque ela defende direitos de todos nós. Como eu sempre digo, o dono da empresa que é controladora de dados, quando ele sai da porta da empresa dele e vai para os outros locais, ele vira, né, ele sempre é um titular de dados, né? Então, fora da sua empresa, em todos os outros locais que você é cliente, você é titular de dados, você é uma pessoa natural que precisa ter os seus direitos respeitados. Então, a gente precisa, né, passar por um processo de conscientização que até hoje, infelizmente, não ocorreu, né? Que se ocorreu foi muito pouco. E a gente só começou a ouvir falar realmente para valer de LGPD, parece que é algo que no Brasil é cultural, né? De quando a gente começa a falar das punições, mas conscientizar as pessoas não só das punições, mas realmente da importância, né, que a LGPD tem para um ambiente digital cada vez mais seguro, né, da importância que a LGPD tem para o desenvolvimento sustentável dos nossos negócios na era digital, né? E também é preciso, né, nesses passos práticos para adequação, além da conscientização do pessoal, saber, né, beleza, eu preciso proteger meus dados, os dados pessoais dos meus clientes. Tá, mas então, onde estão esses dados? Quais são os meus processos envolvidos e que processo eu vou precisar utilizar, né? Fazer o mapeamento desses dados realmente para saber o que você precisa adequar, né? Tem muitas empresas, né, que trabalham com volume grande de dados pessoais, eles não sabem onde estão esses dados. Esses dados estão lá na hora de fazer uma venda, na hora de fazer um crediário, esses dados estão na hora de mandar uma promoção, na hora de fazer um marketing, esses dados estão na hora de celebrar um contrato e você precisa saber por onde toda a espécie de dados pessoais circulam no seu negócio, circulam nos seus processos, nas suas rotinas. Você precisa mapear realmente onde circulam os dados pessoais para que você possa, né, realmente se adequar. E depois que você saber onde estão esses dados, é que você vai conseguir, né, fazer uma análise das lacunas, uma análise dos pontos críticos, né, uma análise dos locais, das questões, das rotinas que podem estar te colocando em risco. Muitas empresas, infelizmente, não sabem os riscos que correm, né, com as questões de proteção de dados, primeiro porque nunca houve uma conscientização das equipes, uma conscientização dos gestores, né, uma conscientização sobre a importância do tema, porque elas realmente utilizam dados pessoais, mas não sabem onde são utilizados, nunca pararam para analisar, né, qual é o impacto desses dados, da circulação de dados pessoais de seus clientes, seus fornecedores e dos próprios funcionários da empresa nesse negócio, e não sabendo, né,
onde esses dados circulam, as empresas às vezes acham que não correm risco nenhum, porque simplesmente se você não conhece algo, né, se você não conhece como uma coisa funciona, você não conhece nem os benefícios e nem os riscos. E as empresas, infelizmente, hoje, na questão da LGPD, muitas vezes não conhecem os riscos e nem os benefícios, né? Porque não conhecem realmente qual é o papel, né, o que representa o processamento de dados pessoais nos seus negócios. Conhecendo tudo isso, né, é preciso o quanto antes iniciar nesse planejamento desse projeto de adequação, né? Então, verificar que rotinas precisam ser atualizadas, que rotinas precisam ser melhores estruturadas, né? Que procedimentos, não só no meio digital, mas no meio físico, precisam ser verificados, né? Para dizer, olha, estamos criando passivos grandes, né? Estamos criando riscos que não eram necessário criar, né? E sabendo, né, desses riscos, sabendo dessas questões, né, de onde os dados pessoais estão circulando no seu negócio, você precisa fazer esse planejamento desse processo de adequação e não é só planejar, né? Saber também que a LGPD não é, vou comprar um sistema, vou comprar um software, vou comprar um equipamento, vou comprar um firewall que está tudo resolvido. Não, a implementação do projeto de adequação da LGPD, ela também demanda, né, a manutenção desse plano de conformidade. Como eu disse, não é só você aprender a dirigir e aprender as normas de segurança na autoescola, é você continuar observando essas normas, né, durante toda a sua vida, durante toda a sua trajetória em que você, né, é um motorista. Então, é importante nessa analogia que a gente faz. O plano de adequação da LGPD, ele não é só um negócio que você vai fazer uma vez, mas é algo que você precisa constantemente estar revisando, como toda norma de segurança, né, como todo dispositivo de segurança que você implementa. E para finalizar, né, uma apresentação, né, do que a gente precisa ter em mente que talvez não tivemos até agora, né, especialmente agora que a LGPD entra em vigor, especialmente agora que a LGPD começa a valer, né, não é só risco, não é só punições, né, não é só demandas, mas a gente precisa também entender, né, que as empresas têm a ganhar com a LGPD, né? As empresas têm a ganhar com essa lei. A gente sempre costuma falar, né, especialmente quem está mais ligado com a questão de desenvolvimento de software, que muitas coisas que às vezes eram requisitos, né, que eram obrigações fiscais, hoje, né, elas se tornaram em benefícios. Por exemplo, quando veio a nota fiscal eletrônica lá em 2006, né, o pessoal falou, agora tem que fazer certificado digital, agora tem que ter internet, agora tem que fazer nota fiscal eletrônica, agora tem que contratar um sistema. Você imagine o ano de 2020 com vendas online, tudo sendo comprado online, sem nota fiscal eletrônica, né? Sem a digitalização, sem a possibilidade de o seu cliente comprar com você remotamente, né? Então, só dando um exemplo, né? A NFE veio, né, para gerar, né, no primeiro momento aquele impacto de que é mais uma obrigação para ser cumprida, mas você imagine vender online hoje sem nota fiscal eletrônica. Né, a dificuldade para transitar mercadorias, né, a dificuldade para realmente comercializar, né? Então, além dessas questões, né, dentro do que as empresas têm a ganhar, do que aquilo que hoje que é um requisito, amanhã depois se torna, né, um diferencial ou algo indispensável para a própria comercialização, né, para a própria atividade das empresas, o próprio refinamento, né, como a gente disse, nós hoje vivemos num contexto em que dados, né, são o novo petróleo, né? Nós vivemos num contexto em que a necessidade de conhecer, né, o seu cliente é muito importante. E através, né, dessa adequação à LGPD, nós também teremos um refinamento, né, da nossa gestão que efetivamente vai passar a ser orientada a dados. Porque o fato que quando eu falei ali, né, das empresas não conhecem os dados que têm, não conhecem os processos que estão envolvidos muitas vezes e os riscos que trazem, também não conhecem os benefícios, né? Ou como você pode otimizar as suas estratégias de gestão, né? Como você pode otimizar as suas estratégias de negócio, focando naqueles clientes que realmente, né, são um público de interesse da sua empresa, né? E é lógico, além dessas questões comerciais, precisamos, como eu já disse, todos nós temos dados a serem protegidos. É interesse de todos nós a proteção dos nossos dados pessoais, né? Se você tem uma empresa, né, você tem esse ônus de proteger os dados pessoais dos seus clientes, dos seus funcionários e de toda pessoa natural que tem um relacionamento com você,
mas fora da sua empresa, né, você é cliente nos outros locais, né? Os seus filhos têm dados pessoais a serem protegidos na escola, né? Quando você vai num hospital, você tem dados pessoais sensíveis a serem protegidos. Todos nós, né, temos dados pessoais a serem protegidos e por isso que nós precisamos abraçar essa cultura, né, de proteção de dados. E voltando também a essa questão, né, do benefício econômico, né, a gente passa a ter uma adequação, né, dos nossos sistemas, dos nossos projetos, das nossas rotinas, né, e dos nossos negócios a um padrão de qualidade que é internacional, né? Seja em relação às exigências tecnológicas, né, as inovações tecnológicas, quanto às exigências de mercado. Você imagine, eu sei, eu tenho plena certeza que de um momento para outro, né, quando a empresa que só vendia localmente passou a ter que fazer vendas delivery, né, passou a ter que se relacionar pelos clientes mais pelo meio digital do que pelo meio pessoal. Com certeza, né, no primeiro momento foi um impacto, mas isso se tornou uma exigência de mercado que é irreversível e se adequando a essas normas, né, refinando os seus processos, você vai conseguir ter um padrão de qualidade maior, né, porque muitas vezes quando você não tem um mapeamento, um conhecimento de que dados você trata, né, de que informações você tem, né, do que está envolvido nos seus processos, você também não tem como garantir, você não tem como evoluir em qualidade. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas do jeito que dá, do jeito que é necessário e não profissionalizamos, não desenvolvemos, não evoluímos isso mais, né? Como eu disse também, né, você tendo essa melhora de padrão, você tendo essa maior capacidade de gestão de dados de maneira lícita, né, de conhecer o seu cliente, aquele cliente que, como eu disse, te dá o consentimento para que você utilize os dados dele, é que realmente ele tem interesse na sua empresa, né? Você consegue ter um maior direcionamento, né, junto às suas ações com o cliente, sejam ações de marketing, seja ação de pós-vendas, né? E isso tudo faz parte, né, do refinamento dessa gestão orientada a dados. E é lógico, a gente também começa com isso a demonstrar, né, o respeito para os nossos clientes, para os nossos funcionários, para os nossos parceiros. Eu creio que você já deve ter visto aí, né, na televisão, como instituições financeiras hoje, né, com os riscos que nós temos, com esses riscos que nós temos, começaram a utilizar a questão da proteção de dados como um diferencial, começaram a fazer propaganda, né, aqui seus dados são protegidos, ou seja, porque hoje, né, para o novo consumidor também, porque as pessoas elas têm medo de terem a sua conta bancária hackeada, têm medo de ter o seu e-mail hackeado, têm medo, né, de perder as suas economias, né, de ter a sua intimidade exposta. Então, quando você tem uma empresa que demonstra respeito com seus clientes, com os dados dos seus clientes, dos seus funcionários, né, você acaba tendo um diferencial, né, perante aquela concorrência que não se importa com isso. E talvez não é mais nem um diferencial, né? É realmente cumprir algo que é inerente, que é algo que você tem que ter ou você tem, né? Porque é preciso minimizar riscos que são inevitáveis, né? Todo esse procedimento, todo esse plano de adequação, né? Todo esse processo de digitalização forçada das nossas atividades, ele tem riscos inevitáveis, mas não é porque tem riscos, né, que nós vamos deixar, tem riscos, então não tem o que fazer. Não, tem riscos que podem ser minimizados, né? Tem riscos que podem ser evitados, né? Então, a gente realmente precisa ter uma noção, né, de que agora que as punições da LGPD começam a valer, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos, infelizmente, muitas vezes, né, fazer aquilo que não foi feito. Não só se preocupar com as punições que veio, que estão vindo, mas realmente passar a entender, né, qual é o contexto digital atual que nós estamos, né, como esse contexto foi impactado pela pandemia, né, como nós temos então o aumento desses riscos, né, do meio digital hoje, mas a necessidade de encarar esses riscos, senão você simplesmente está fora do mercado, né? O aumento também da própria migração de diversos crimes, né, para o meio digital, né, e como isso vai implicar, né, na necessidade da adequação das nossas ferramentas, na nossa otimização de processos, na nossa capacitação profissional, né, assim entendendo o que é a LGPD, né, e que de fato ela traz mudanças, especialmente na nossa cultura de segurança digital e de privacidade de dados, que é algo que interessa a todos, né, não só os titulares de dados, que somos todos nós, independente se você é cliente, você é empresário, você nunca vai deixar de ser uma pessoa física, né, então você tem interesse que os seus dados e os dados da sua família sejam protegidos,
né? Entender que temos deveres e consequências, né? E que isso pode ter reflexos que às vezes são muito maiores do que uma multa, né? Do que um processo, mas podem ter reflexos que realmente vão fazer que às vezes, né? O seu negócio fique fora, né? Dessa onda, né? De digitalização, fique obsoleto, né? E que temos que observar que existem passos para adequação da LGPD que, quando postos em prática, né, vão trazer benefícios que as empresas não só, né, têm deveres a cumprir, mas têm muito a ganhar, né, especialmente, né, com o refinamento da sua gestão, né, orientada a dados, que é tão importante nos dias de hoje. Então, eu espero que com essa nossa primeira live aqui, a gente tenha conseguido passar de maneira geral, né, uma visão, né, sobre agora a LGPD, né, vai começar a cobrar a multa. E agora? Sinceramente, e agora a gente tem que fazer o que muitas vezes não foi feito até agora, né? Porque pesquisas mostram que boa parte das empresas, a maioria das empresas ainda não estava adequada à LGPD. Muitos nem ouviam falar, nem sabiam o que era, e se ouvia falar, negligenciava, porque realmente essa lei, ela é tão importante, ela é tão benéfica em vários sentidos, que ela deveria ser melhor observada, que ela deveria ser melhor tratada, né? Ela deveria ser melhor discutida e deveria passar a fazer parte do nosso contexto, do nosso dia a dia, muito antes do que agora, né? Ela simplesmente começou a ser cada vez mais comentada porque as punições estão aí. Então, eu agradeço a você que nos acompanhou, né, nessa nossa primeira live, para você que está assistindo esse conteúdo gravado ou escutando depois no podcast. Eu espero que tenha sido bastante esclarecedor, né, e que realmente o nosso objetivo de compartilhar conhecimento tenha sido alcançado, ok? Então, se você está aqui, né, eu agradeço e, como eu disse, sempre considere, se você está com a gente pelo YouTube, se inscrever no nosso canal, né? Se você já é inscrito, considere se tornar membro, né, para sempre estar à disposição aqui, né, de conhecer as nossas informações, que a gente sempre trata com esse tema aqui de maneira que seja acessível, né? E que também você que ouve a gente pelos nossos podcasts também sempre esteja atento aos conteúdos que a gente sempre traz para vocês aqui, né? E também seja compartilhando com seus amigos, né, com todo mundo que pode se interessar pelo tema, porque realmente são temas muito importantes. Ok, pessoal? Muito obrigado para vocês e esperamos vocês aí não só, né, para ver os nossos conteúdos aqui das nossas playlists sobre a LGPD, das nossas playlists sobre segurança digital, né, e proteção de dados, né, mas que você também esteja acompanhando a gente aqui, porque a gente também tem muito conteúdo interessante para vocês. Então, muito obrigado, né, por prestigiar essa live, muito obrigado pelos 10 mil membros inscritos aqui no nosso canal e até a próxima, pessoal.